eu era pequeno, eu tinha ali meus 11 anos, meu pai me deu um adesivo que eu colei na minha janela. Aquela coisa mais adolescente do mundo, que é colar um monte de adesivo na janela, que era escrito assim: quem lê, viaja. E eu lembro que quando eu li aquilo pela primeira vez, quando eu era mais novo, não entendia nada da vida, eu achei meio estranho. Eu falei, nossa, quem lê, viaja? Que isso quer dizer? E acho que essa frase define pra mim exatamente o que é a leitura pra mim. Quem lê, viaja pra dentro. Ler ajuda a gente a ter uma visão mais crítica do mundo. Por quê? Você tá imaginando uma situação hipotética e você está pensando no ponto de vista de cada um daqueles personagens. Quem lê se imagina na situação de um personagem principal. Às vezes você não concorda com os passos dele e você pensa, eu jamais faria isso, eu jamais faria aquilo, concordo com aquele outro personagem, com esse. Você vai criando crítica, um pensamento crítico, reflexões. Você exercita o ato de pensar, de imaginar, de refletir. Diferente de um filme, ele é muito ativo. Ele já te entrega todas as informações. Olha, esse personagem é assim, ele fala assim, ele tem essa altura, ele tem esse jeito, esse é o Robert Downey Jr., esse é o Chris Evans, ponto. Um livro, ele te dá uma mini descrição, quando dá, e cabe a você preencher as lacunas. Cabe a você imaginar o timing das coisas. Cabe a você preencher aquele universo com a sua imaginação. Um livro é incrível para você exercitar a arte de pensar. E foi pensando nisso que hoje eu trouxe aqui uma seleção de livros. Nossa, o tríceps tá pegando pesado aqui. Eu trouxe 24 livros que eu gosto e que eu realmente acho que você deveria ler. Então, não desgruda da cadeira, segura um minutinho pra ler seu livro e fica ligado que tá começando o Pistolada. Antes de começar esse vídeo, é esse momento que eu paro pra agradecer a você por estar me assistindo. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Se você quiser saber um pouquinho mais do que rola aqui nos Bastidores Manual, queria te convidar pra me seguir lá no Instagram, no @EdsonHCS. E também queria dizer que todos os livros que eu vou citar nesse vídeo, você vai encontrar nos links que estão aqui embaixo, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Queria agradecer ao pessoal da Saraiva, que eles mandaram pra gente muito desses livros, já que a maioria deles eu li de biblioteca, eu li emprestado de amigo meu, li no Kindle. Então eu pedi pra eles, falei, pô, Saraiva, manda aí pra eu poder mostrar pras pessoas poderem ver, eles mandaram. Então, velho, muito obrigado pela Saraiva, pela essa parceria. Eles não pagaram a gente, mas eles foram parceiro pra caramba, velho. Vamos falar de livro que é o que estamos aqui pra fazer. Senhor das Moscas. Na história desse livro, um grupo de garotos vai parar numa ilha abandonada e eles começam a se relacionar e criar uma sociedade entre eles. Esse livro é incrível, é um pequeno estudo do que é uma sociedade, do que forma as relações humanas, muito gostoso de ler. É um livro que é leitura obrigatória pros jovens nos Estados Unidos e eu realmente acho que deveria ser leitura obrigatória aqui também, porque ele é muito bom de ler. Ele é denso, ele é tenso. Cara, você lê esse livro daqui numa tacada só, se você quiser. Mano, é um dos meus livros favoritos da vida. Como a geração sexo, drogas e rock and roll salvou o Hollywood. Hoje em dia a gente vê pessoas como Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas, e a gente sabe que eles são gênios do cinema. Mas da onde caralhos saíram esses caras? Como eles começaram a fazer seus filmes? Como é que foi o processo deles de virarem esses mestres da sétima arte? Esse livro conta um pouco do cinema nos anos 70 e 80. Se você gosta de cinema, se você gosta de cultura pop, se você gosta de rock, se você gosta de uma história muito porra louca, você precisa ler, cara. Esse livro é incrível, é um relato jornalístico dos bastidores de grandes filmes como Star Wars, Easy Driver, como Toro Indomável, todas as loucuras que aconteciam por trás desses filmes e como esses nomes acabaram entrando pro panteão de Hollywood. Se você gosta de filmes, tem que ler esse livro. Alta Fidelidade, do Nick Hornby. Esse daqui também tá no meu top 5 livros da vida. Nick Hornby é um autor inglês que eu amo, é um dos meus autores favoritos. Ele conta a história aqui de um vendedor de uma loja de discos, que ele toma um pé da namorada dele, e aí ele entra num momento de reflexão e ele resolve ir atrás de todas as outras ex-namoradas dele pra entender o que deu errado na vida dele. É um livro com um tom bem ácido, ele é, mano, é uma comédia muito gostosa de ser lida, é um livro que fala muito sobre música, e eu gosto muito de música, então ele tem referências a diversas bandas inglesas, a diversas bandas dos anos 80 ali, como Clash, Cure, The Who. Então, mano, vale muito a pena ler se você gosta de música, se você gosta de comédia, e se você quer ler um pouco mais sobre uma história sobre relacionamentos num tom um pouquinho mais leve. A Sangue Frio, do Truman Capote. Esse livro daqui é um livro inspirado numa história real, é um livro de New Journalism, é um relato incrível, rico, tenso, sobre a história de dois assassinos que mataram uma família nos Estados Unidos. É um livro que ele te pega pela mão, ele te arrasta por essa história. Cara, ele pode parecer muito grosso, mas, mano, pode acreditar que você não vai querer largar esse livro. O mais impressionante dele mesmo é que o Truman Capote, ele teve contato com os dois assassinos, ele conversou com a família da vítima, com policiais, com todo mundo que estava relacionado com aquela história. Então esse é o mais perto que a gente tem de um documentário
em forma de ficção. Leonardo da Vinci. Walter Isaacson, ele é um dos maiores biógrafos da atualidade. Ele fez aquela biografia do Steve Jobs, que ficou muito famosa. Mano, os gringos se matam pra ele escrever a biografia da vida deles. E aí ele resolveu parar pra escrever a biografia de um dos maiores homens que já existiram na humanidade, que foi o Leonardo da Vinci. Se você não sabe quem foi o Leonardo da Vinci, você deveria saber. Ele era um cara que manjava de botânica, manjava de mecânica, de engenharia, de pintura, de medicina. Ele era um cara muito à frente do seu tempo. E esse relato daqui é um dos relatos mais fidedignos ali sobre como foi a vida do Leonardo da Vinci e qual foi o impacto que ele teve na nossa cultura. Moby Dick. Eu já falei aqui no canal algumas vezes já, que esse também tá no meu top 5 livros da vida. Esse é um livro sobre obsessão, sobre o que leva os homens a fazer as coisas que eles fazem. Ele conta a história de um capitão de um navio que tem a obsessão por uma baleia, Moby Dick, que é uma cachalote. Cara, leia. Não quero falar, porque eu não sei como explicar mais. Qualquer coisa que eu vou falar, eu acho que estraga a experiência. Leia. Eu gosto tanto dessa história que eu tenho tatuada uma Moby Dick. Realmente recomendo esse livro. Esse livro é foda. Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. O Ensaio sobre a Cegueira não é um livro que fala só sobre a cegueira, é um livro que fala sobre a humanidade. Na história, todo mundo perdeu a visão, só que em vez de ficar cego vendo preto, eles ficam cegos vendo branco. E aí, tem uma mulher que ela consegue enxergar. Esse livro é um livro difícil de ler, é um livro tenso, é um livro que, mano, tem um dos maiores parágrafos que você vai encontrar na sua vida, mas o relato dele sobre a humanidade, o relato sobre as relações humanas, o relato do que acontece com os homens quando a gente se vê numa situação de crise, é incrível. Tem um filme desse livro, mas eu realmente recomendo pra você ler o livro antes e depois ver o filme, porque esse livro é uma experiência agoniante, assim. Você fica com o coração na mão, desesperado e louco pra saber o que vai acontecer com aqueles personagens e se eles vão conseguir sobreviver a... Esse é um apocalipse horrível, cara. Em vez de zumbis, as pessoas ficaram cegas. É muito assustador o jeito como o José Saramago escreve essa história. Band of Brothers. Eu amo esse livro, eu amo a série que esse livro inspirou, eu amo os relatos que estão nesse livro. Ele é um livro inteiro baseado em fatos reais e em depoimentos de soldados que estiveram na Easy Company, que era uma das companhias mais malucas da guerra. Tipo, eles eram os caras que pularam de paraquedas antes das tropas americanas chegarem no dia D. Eles eram os caras que iam na frente de todo mundo pra batalha, que eles resolviam os problemas antes dos soldados chegarem. Então, os relatos que estão nesse livro daqui são relatos sobre o que é a guerra, o que é o homem, o que a gente pensa numa situação de conflito. Esse é um livro que vai te fazer chorar, esse é um livro que vai te fazer sofrer, esse é um livro que vai te fazer torcer pelas pessoas. Esse livro é incrível. A gente vê muita coisa de Segunda Guerra que é romantizada demais. Esse daqui é real. Isso daqui é um passo bem realista no que foi a guerra e no que foi o conflito que muitos homens tiveram que passar. Uma breve história do tempo do Stephen Hawking. Muita gente fala do Stephen Hawking, fala que ele era um gênio, fala que ele é um cara incrível, esperto, inteligente, maravilhoso, mas pouca gente sabe o que o Stephen Hawking faz, do que ele fala, o que ele desenvolve, quais são as teorias dele. Esse livro daqui talvez seja um melhor livro para um leigo ler dele, onde ele tenta explicar um pouco do que é o tempo, o que é o universo, como é que a gente surgiu, como é que ele acha que a gente surgiu, pra onde a gente vai. É um livro até realmente fácil de ler, você precisa ali ter um pouquinho de paciência, mas se você quer saber um pouco mais da obra do Stephen Hawking, velho, esse é o livro que você tem que começar. O Ponto da Virada. Por que as coisas dão certo? Por que fenômenos se tornam fenômeno? Como é que as coisas fazem sucesso? Qual é o caminho para um grande sucesso virar um sucesso? Esse livro é muito louco. Cara, esse livro aqui, eu já me ia gostar desse livro daqui. Ele conta uma série de coisas, de experiências da humanidade que foram dando certo e quais foram os caminhos para aquilo virarem um fenômeno que eles viraram. Desde a política da tolerância zero de Nova York até a Vila Sésamo, esse livro analisa muito os fenômenos e todos os mecanismos que fazem as coisas funcionarem. É meio louco esse jeito de eu explicar, que eu não quero estragar esse livro pra vocês, mas, mano, se você trabalha com empreendedorismo, mano, esse livro aqui é um tesão de ler, velho, juro pra você, mano. É que eu gosto muito de todos os livros, é difícil falar deles, velho. Estação Carandiru, do Drauzio Varela. Sou um grande fã do trabalho do Drauzio Varela, gosto muito do velho. Esse livro daqui, toda a trilogia que ele fez a dos carcereiros, depois ele fez das prisioneiras mulheres. É um trampo incrível dele. Esse é um dos maiores best-sellers brasileiros do tipo. É um relato jornalístico sobre a vida e o dia a dia dos prisioneiros do Carandiru. Esse não é exatamente um livro pra você sentir pena de bandido, mas é um livro pra você ver o que acontece com as pessoas. Por que as pessoas estão num presídio?
suicídio, por que as pessoas, o que pensam as pessoas que cometeram crimes, desde o cara que cometeu um crime passional ali no calor do momento, até um cara que cometeu um assassinato frio. É um livro fácil de ler, é um livro de relatos, é um livro de depoimentos, é um livro super gostoso, é um livro nacional. Eu acho que, mano, é uma leitura que faz completamente diferença pra sua vida, velho. O Poder do Hábito. Como é que a gente desenvolve um hábito? Por que a gente faz o que a gente faz na nossa vida? Por que a gente consome as coisas que a gente consome? O que é o nosso cotidiano? O Charles Duhigg, nunca sei falar o nome dele, faz uma reflexão super bacana, super divertida, super leve sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre nossas rotinas. Se você trabalha com marketing, se você trabalha com comportamento, se você trabalha com vendas, esse livro vai fazer uma diferença na sua vida. As pessoas têm certo preconceito em ler poesia, mas se você quiser ler um pouco mais de poesia, poesia brasileira, tem muito a ver com a nossa raiz, com a nossa identidade. Morte e Vida Severina, cara, é um puta livro, é um puta relato. Ele é ali uma poesia longa, é tudo série de poema, tudo rima bonitinho ali e tal, mas eu acho que a história que ele tá contando, ela é tão densa, ela é tão pesada que você consegue ir nela e acabar não pegando as lombadas ali que um livro de poemas, de poesia acaba tendo. A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues. Quem tem ali na sua faixa dos 30, 40 anos, que nem eu, deve ter visto no Fantástico a série de sketches que passavam da vida como ela é. Esse daqui é uma série de contos, de pequenas histórias do Nelson Rodrigues, onde ele conta... Cara, é um livro tenso de ler, as histórias são sempre histórias que terminam em traição, morte, tiroteio, sofrimento. Mas, cara, eu acho que é um livro super gostoso de ler, porque as histórias são curtinhas, tá vendo? Isso daqui é uma história. Acabou. Então, velho, são histórias que você lê super rápido e elas são sempre pancadas. Ó, outra história. É curto, mas é do caralho ler esse daqui. Se você não curte ler histórias muito longas, lê esse daqui que eu acho que você vai gostar. Rápido e devagar. Como que a gente toma as decisões que a gente toma? Quais são os mecanismos que se ativam na gente na hora que a gente vai fazer uma escolha? Esse livro traz uma grande reflexão sobre o jeito como a gente faz nossas decisões no dia a dia. A Arte da Guerra. Você provavelmente já ouviu falar desse livro 1 milhão de vezes, mas você provavelmente nunca leu ele. Cara, esse livro ele é curtíssimo. Olha, e ele traz uma série de reflexões sobre a guerra, que você pode aplicar na sua vida, pode aplicar nos negócios, pode aplicar em relacionamentos, em pegação, mulheres, videogames, o que for. Cara, ele é muito curto, muito gostoso de ler, vai na fé. Capitães da Areia, do Jorge Amado. Esse é um livro que ele sofre por ser indicado pra gente quando a gente tá no colegial, tá ligado? Mas esse livro é um livro que você lê ele muito rápido. Ele conta a história de um grupo de meninos de rua que vive na Bahia e como é que é o jeito como eles se relacionam, como é que eles vivem a vida, as mazelas pelas quais eles têm que passar. É um livro fácil de ler. Eu li esse livro pela primeira vez quando eu tinha 15 anos. Eu li ele num dia, pra vocês entenderem o quanto que eu gostei dessa história. Eu realmente acho que é um livro pra você ler, principalmente se você é jovem ali, tá na faixa dos 15 aos 20 anos. É uma ótima leitura pra você. Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Esse livro daqui é um relato real que o próprio Marcelo passou. Ele um dia tava numa lagoa com um grupo de amigos, ele foi mergulhar nela, a lagoa era muito rasa, ele acabou quebrando uma parte da coluna dele, acho, numa vértebra dele, e ficou tetraplégico na véspera de Natal. Esse livro conta um pouco de como ele se sentiu, como é que foi o processo da vida dele, de todas as coisas que passaram na cabeça dele. Esse livro é tenso, esse é um livro que você vai se sentir incomodado, mas ele traz uma reflexão muito boa pra nossa vida. Essa é uma leitura que não leia no metrô, provavelmente você vai chorar passando vergonha na frente dos outros. Talvez tenha acontecido isso comigo. Mas esse livro é fudido, é um puta autor nacional que a gente tem que recomendar, velho. A Insustentável Leveza do Ser. Esse é o meu livro favorito da minha vida. Esse é um dos livros que mais mexeu comigo. Esse é um dos livros que eu acho incrível. Ele conta a história de dois casais que estão no meio de uma situação de conflito na Europa Oriental durante ali a Guerra Fria. Ele traz um pouco de Nietzsche, ele traz um pouco de reflexões filosóficas sobre a vida. Ele conta a história fragmentada, então ele tá contando o começo, aí ele conta o fim, aí depois ele conta o meio. Esse livro é uma loucura, é um livro muito leve, é um livro que fala sobre relacionamentos, sobre a essência de quem a gente é, o que é o ser, por que a gente é quem a gente é. Mano, eu amo esse livro, é um livro que, puta, eu podia ficar horas falando dele aqui pra vocês. Vai na fé, mano, esse aqui é foda pra caralho. Do Amor, do Stendhal. Esse livro é difícil. Esse livro aqui, velho, tem uma galera que vai chorar, porque esse é difícil de ler. Esse é o mais difícil da lista de ler, velho. Mas eu gosto muito desse livro porque eu li ele pro meu TCC e ele fala um pouco sobre o que diabos é o amor, o que caralhos é o amor, quem inventou essa desgraça, por que a gente fala tanto disso, por que isso impacta tantas pessoas. Esse foi um livro que foi escrito em 1820. Se os caras já sofriam amor em 1820, imagina hoje em dia. E, mano, esse é um livro que eu acho que é um livro bacana, porque ele fala muito sobre filosofia, ele fala muito sobre sentimentos e como é que a gente age com esses sentimentos. Se você é curioso sobre esse tema, você vai gostar desse livro daqui. Inteligência emocional. A gente já falou um monte de vezes sobre inteligência emocional no canal, que você tem que ter, que vai ajudar na sua vida. Se você não sabe o que é inteligência emocional,
nacional, esse é o lugar pra você começar. Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway. O Ernest Hemingway é um autor muito famoso nos Estados Unidos, ele é tipo o nosso Machado de Assis. Esse livro traz uma grande reflexão sobre o que é a guerra, sobre o que é o homem na guerra. Se no Band of Brothers eu falei que é a versão real, essa é a versão da ficção, mas ele não deixa de ser menos denso por causa disso. Cara, esse é uma leitura, você que é alfa, que é macho alfa, esse aqui é um livro que você precisa muito ler, velho, porque ele é um livro pesado, assim, é um livro que com certeza você vai gostar. A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse livro é do caralho. Você já leu esse daqui? Não. Mano, esse livro é muito bom, velho. Você odeia comunismo, você odeia política, você odeia os políticos. Esse é o livro, velho. Esse livro daqui, mano, é o livro pra você pensar em política. Ele conta a história dos animais que tomaram conta de uma fazenda e o que aconteceu quando esses animais tomaram conta da fazenda. Não quero estragar. Mano, se você tem aí um viés mais liberal, um viés mais à direita, pode comprar esse livro daqui que você vai gostar. Até mesmo a galera mais de esquerda costuma gostar bastante desse livro daqui. Esse é um livro baseado na ditadura stalinista. Então pensa sobre mais ou menos do que ele tá falando. Esse livro é... Mano, esse livro é do caralho, velho. E pra terminar, meu segundo livro favorito da minha vida. Acho que eu falei meus top 5 aqui, não falei? Falei, tem meu top 5 aqui. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Esse é um livro que a gente não merece o jeito como forçam a gente a ler ele. Ele é um livro que empurram pra gente quando a gente tem uns 14 anos. A gente nem sabe o que é a vida, a gente não sabe o que é amor, não sabe o que é porra nenhuma. E a gente acaba estragando a leitura dele. Esse daqui é um dos meus livros favoritos da vida mesmo. Eu já li ele algumas dezenas de vezes. Ele conta a história do Bentinho, que é um cara que se apaixonou por uma mina chamada Capitu. E ele vai contar a história dele com a Capitu. E o tempo todo ele tá falando que aquela mulher traiu ele, só que a gente nunca realmente sabe se ela traiu ou não, porque você vê que o Bentinho tem alguns questionamentos sobre a vida bem complicados ali, então você nem sempre tá do lado do narrador da história. Então, se você já se apaixonou, se você já perdeu um grande amor, se você já sofreu por amor, cara, esse é um livro que você vai ler ele, cara, com a sua alma. Esse é um livro que ele tem trechos incríveis sobre o que é se apaixonar, o que é amar, o que é sofrer por amor. É uma reflexão muito gostosa sobre o que é a paixão que move a gente quando a gente tá apaixonado. Eu realmente sou muito apaixonado por esse livro, sobre o jeito como ele é escrito, sobre o jeito como ele convida a gente a questionar o que a gente tá lendo. Porque ao mesmo tempo que você tá ouvindo a história pela boca do Bentinho, você sabe que o Bentinho mente, que o Bentinho erra, que o Bentinho é falho. Então quando o Bentinho acusa a Capitu em momentos do livro, você para pra pensar e fala, não, peraí, cara, essa mina não é tão cuzona assim nisso, ou, pô, mas você já se enganou naquilo, será que você tá certo nisso? Esse livro é um livro incrível, é um dos meus livros favoritos da literatura nacional, recomendo ele pra caralho. Nem foi de propósito terminar com ele, né? Mas fico muito feliz que tenha terminado com ele, porque eu realmente acho que esse livro daqui, mano, é o livro que você tem que ler na sua vida. Ele é maravilhoso, ele tem uns trechos lindos pra você mandar pra cremosa. Mano, vai na fé com esse livro daqui, dá uma chance pra ele, lê ele inteiro, lê com calma, porque eu realmente acho que ele pode agregar muito pra sua vida. Esses foram meus 24 livros, tô cansado, e é nóis, valeu.